Olá, boa noite a todos e todas. Estamos nessa noite Boa noite a todos, a todas. Estamos nessa noite para uma preleção em torno do tema o suicídio e suas marcas, através do Instagram do Centro Espírita Servos de Maria, da cidade de Poções. Eu sou Antônio Carlos e fui convidado pela Vera para conversarmos sobre esse tema durante a doutrinária, que todos os dias de quinta-feira às 19 horas é apresentada por essa nobre casa espírita dessa cidade. Eu resido aqui em Vitória da Conquista e, quando em vez, sou convidado a falar sobre a temática espírita. E essa temática do suicídio e suas marcas é uma temática que absorve muito a atenção das criaturas humanas, porque o fenômeno, o ato do suicídio, choca muito as criaturas, a sociedade de um modo geral. Então, para iniciarmos a nossa conversa, depois desse pequeno prolegômeno, nós vamos ler um poema, prece, que está no livro Divina Presença. Esse livro aqui, Divina Presença, é de autoria de Elzio Ferreira de Souza e comentários mediúnicos a João da Cruz. E ele nos fala assim: o que ia dizer não pode ser dito, o que foi sentido não pode ser descrito, o que foi visto é invisível, só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. Então, rogando a presença divina no nosso meio, através dos espíritos superiores e bons, nós iniciamos então esse trabalho. A doutrina espírita, como todos nós sabemos, ela se baseia em 5 princípios, que é a existência de Deus como primeiro princípio. É uma doutrina espiritualista e deísta. Deus é a causa inteligente, a causa primeira, a causa causal de todas as coisas, conforme está na primeira questão do Livro dos Espíritos. O segundo princípio, que é tão importante quanto o primeiro, é a imortalidade da alma. Todos nós somos seres imortais. Temos uma longa trajetória vivencial pelo universo. O terceiro princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Todos nós, e a doutrina espírita, por isso que difere
de outras doutrinas, porque ela tem um tripé ou uma base na comunicabilidade dos espíritos que nos provam a imortalidade da alma através da pesquisa mediúnica. E Kardec fez isso com muita maestria, tanto no livro dos Médios, como nesse tema que nós estamos a versar hoje, no livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte. Nós vamos comentar isso adiante. O quarto princípio é a reencarnação, que se baseia na justiça divina. Todas as questões que às vezes nos espantam aqui na Terra, elas têm base na justiça divina, no princípio da reencarnação, cada um conforme as suas obras. E o quinto princípio é evolução espiritual. Então, ser espírita é ter critério de avaliação da realidade em que o ser se desenvolve, dentro da sociedade em que se desenvolve. E Kardec, tratando da temática espírita, está no Livro dos Espíritos, questões 943 a 957, ele ali pergunta sobre várias questões que envolvem o autocídio, ou extermínio do ser pelo próprio ser. E nós vamos ver lá que existem várias formas do ser chegar a essa condição. Mas ele também coloca nessas questões que o suicídio pode ocorrer através de várias formas, ou através de 4 formas mais precisamente. É um ato voluntário do ser, um ato voluntário induzido, quando envolve a interferência psíquica de outros espíritos, que nós espíritas chamamos de obsessores. E ainda 2 formas, ela pode ser consciente, planejado, e ele pode ser também inconsciente, provocado. O ato voluntário, quando se tira a vida por influência de ordem material, paixões, materialismo exacerbado. O ato consciente, quando se premedita a ação que se vai às vias de fato sem qualquer influência externa. Esse ato voluntário, por influências de ordem material, nós temos um sociólogo, filósofo, sociólogo, também francês, Émile Durkheim, que viveu de 1858 a 1917, e em 1897, ainda no século XIX, ele escreveu um livro chamado Suicídio. E ele discorre sobre 3 tipos ou 3 modos da pessoa chegar a essa questão ou a esse feito. Ele diz: todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado, suicídio, conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente de determinado de mortes voluntárias. E o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem
sobre o indivíduo, isolados, mas também em grupo, sobre o conjunto da sociedade. E cada sociedade possui, a cada momento de sua história, uma atitude definida em relação ao suicídio. E ele, então, discorre que existe o suicídio egoísta. É aquele em que o indivíduo se firma demasiadamente face ao ego social, ou seja, a uma individualização desmensurada. As relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. E Kardec, em O Céu e o Inferno, ele, quando discorre sobre as evocações a suicidas, ele trata desse assunto muito bem, e nós vamos aventar essas questões. Durkheim também, ele trata do suicídio altruísta, que é aquele do qual o indivíduo se sente no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma vida insuportável. É o caso dos kamikazes japoneses, dos muçulmanos que pegaram aviões e jogaram em cima daquelas torres lá em Nova York, nos Estados Unidos, e outros casos semelhantes. É o cara que defende uma postura e acha que aquela postura deve versar sobre a sua vida toda. E tem outros casos de fenômenos que levam ao suicídio. Kardec, por sua vez, em O Céu e o Inferno, ele mostra que as causas do suicídio vai de diversas questões, de ciúme, de remorso, de desgosto pela vida. O desgosto pela vida é uma das questões de raiva. Você tem uma raiva por ele mesmo, ou sente uma culpa. Ele sente uma culpa, e sentindo culpado por alguma coisa, ele começa a ter essa ideia de dar cabo da própria existência. Então, Kardec, em O Céu e o Inferno, ele vai exatamente tratar desses tipos. Como exemplo dessa questão material, ele fala lá do caso do senhor Felicien, que era um ateu muito materialista, e por ter perdido a sua fortuna, não encontrou outra saída senão tirar a própria vida enforcando-se no quarto. O senhor Felicien, quando se manifesta na sociedade parisiense, narra que se encontra em um local de muitos gritos, risos, zombarias, e que reconhecia agora liberto da vida material. Ele já não estava achando que estava encarnado, sabia que estava desencarnado, mas não mas os seus tormentos de ordem espirituais não passavam. Ele tinha alguma consciência, mas não sabia por que eles aconteciam. Narra ainda que já havia se suicidado outras 4 encarnações, e que ele já tinha uma tendência. São essas tendências, essas reminiscências que às vezes as pessoas têm de vez em quando, por um desgosto ou por uma decepção, sempre sucumbindo à mesma prova. Rogava por prece, e que o grupo poderia reconfortá-lo com essas preces. Então ele agiu por um ato material. Ele se decepcionou, por ter perdido a fortuna. Isso às vezes acontece. No mundo acontece 800 mil suicídios por ano, no mundo inteiro. São essas decepções várias que as pessoas têm. Às vezes, não suportando isso, a pessoa resolve dar cabo do corpo, porque são muito materialistas. São pessoas extremamente materialistas, são pessoas que não têm nenhuma visão de futuro, são pessoas que desconhecem totalmente a condição de imortalidade, porque
Se a gente conhecer esse princípio da imortalidade, vai se pensar de outra maneira e vai ter forças para, através da prece, pedir ajuda aos espíritos e passar por essas fases desafiadoras da vida. Nós estamos atualmente vivendo por uma fase desafiadora da vida. E apesar da Covid, né, ser uma ameaça a todos nós, muita gente desesperada tem se suicidado aí por desesperos diversos, em vez de trabalharem, como diz o próprio livro dos Espíritos, para saírem dessa situação através de outros princípios, inclusive procurar ajuda. Nessas horas que essas ideias se assomam na nossa mente, nós devemos procurar ajuda. Pode procurar ajuda através da religiosidade que a pessoa pratica, através de um atendimento fraterno na casa espírita, através de psicólogos, de psiquiatras, outros facultativos, né, clínicos, que podem ajudar nesse processo. Então nós devemos buscar e orientar as pessoas a buscar. Nós temos no Brasil um serviço telefônico chamado CVC, é só pesquisar aí nas redes sociais que pode ligar para lá e eles dão todos o apoio necessário. No mês passado nós tivemos um mês todo dedicado a essa temática, né? Procurando mostrar às pessoas que sempre tem uma saída, o setembro amarelo, né? Então é preciso que a pessoa tenha essa abertura, mas às vezes o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas da humanidade, conforme nos asseveram os espíritos, às vezes a pessoa está tão ensimesmada que não consegue se auto-perdoar. E se não auto-perdoa, ela entra nesse sentimento de culpa. E nesse sentimento de culpa, ela dá vazão mental a várias questões. Alberto Almeida nos diz que ela dá vazão a questões emocionais, questões psicológicas, questões físicas e questões espirituais, que são as obsessões. Questão física são mal-estares diversos. E quando a pessoa está nesse sentimento assim de culpa tão grande, às vezes ela quer que o chão se abra para ela entrar. E esse chão se abrir muitas vezes esse desvairado ato que às vezes acontece. Mas, como eu disse, a pessoa tiver a certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, da encarnação e da evolução como princípio espiritual que nos propicia condições melhores na vida, claro que ele vai saber passar por todas essas questões. Ele vai saber superar todas essas questões. O ato voluntário induzido, quando recebe influência de espíritos obsessores e não encontra forças para resistir. No livro que eu estou citando, que é esse aqui, O Céu e o Inferno, nos 9 casos que Kardec descreve lá, de espíritos que se suicidaram, que ele evocou e conversou com esses espíritos, tem o caso do senhor Antoine Bello, que era um livreiro e que se matou envenenado. E esse espírito manifestou-se por conta de vidas pregressas. Ele próprio tinha matado um rival por questões amorosas, envenenando, e seguidamente enforcou-se, e por não conseguir viver com aquela culpa.
E na vida atual ele foi perseguido pelo pai desse rival amoroso de outra encarnação, e por isso mesmo ele, atormentado por isso, com aquela lembrança, com aquela reminiscência, todo o tempo não se portou e em ato contínuo ele cometeu o suicídio. A gente traz sempre que às vezes aquela reminiscência, aqueles atos da pessoa querer dar cabo da vida, vem de outras encarnações. São fatos delituosos que nós cometemos nas outras encarnações. E isso tem um peso muito grande. E quando Kardec invocava isso, ele sempre buscava incutir no espírito o arrependimento, a prece, a busca dele se encontrar com ele mesmo, porque Deus, na sua misericórdia, sempre iria assisti-lo. Todo mundo que leu esse livro aqui, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, é um clássico do tema, Lá nós temos o famoso Vale do Suicida, que nem todo mundo vai para lá, viu, gente? Nem todo mundo, isso é apenas casos assim. Então, que tem o Hospital Maria de Nazaré, tem a Mansão da Esperança, mas lá tem todo um processo para acolhimento desses seres e para tratamento desses seres, inclusive um instituto, um departamento para eles reencarnarem. Muitas vezes nós, espiritistas, agimos assim precipitadamente e damos mensagem: não, se a pessoa se estudando na encarnação, em outra ela já vai nascer com determinada deficiência. Nem sempre é assim. Muitas vezes o espírito, para que ele possa se preparar para resgatar aquela falta, ele anteriormente ele é preparado numa reencarnação em que ele vai ter um embotamento dessas lembranças, para que através de embates ele possa ter sustentáculo, força moral, para em outra etapa vencer aquela dificuldade que ele tem. Porque nós todos aqui, quando temos algum trauma, nós vamos para o psicólogo e através do psicólogo ele faz toda uma terapia para que a gente possa suportar aquele processo. O mesmo e muito mais se dá no mundo espiritual. Às vezes nós entramos em um processo de hipnose, de esquecimento daquela falta, para a partir daí a gente poder trabalhar as nossas forças interiores e em outra etapa a gente cumprir aquela tarefa. Quem é pesquisador pode ver o livro Reencarnações no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade, que ele narra lá 8 casos, se eu não estou enganado, de reencarnação, são 8 casos, e ele narra o caso de Jacira e Ronaldo. Então o Ronaldo era um rapaz já adulto, 20 e poucos anos, ia casar, e de repente, sem razão aparente, ele bebeu um veneno pelas vésperas. Pode ter tido alguma desilusão, mas no livro não marca, ou pelo menos eu não lembro agora a narrativa certa. Mas ele não teve razão. E Ronaldo desencarnou através do suicídio, deixou sua noiva lá desconsolada e coisa e tal. E esse fato passou. Um ano depois, uma tia de Ronaldo, ou seja, irmã da mãe de Ronaldo, engravidou-se. E foi uma gravidez de muita dificuldade para essa senhora. Ela tinha úlceras
né, no corpo inteiro. Às vezes a sua boca, a sua garganta ficava em pandaréus, e que os médicos naquele momento, isso aconteceu no interior de São Paulo, não sabiam o que fazer. Mas isso foi durante quase os 9 meses de gravidez. E depois desse tempo, nasceu uma menina chamada Jacira. E essa menina, desde ter idade, quando começou a falar, ela falava para a própria mãe: ó, você não é minha mãe é aquela ali, que era agora a tia dela, né? E aconteceu isso, e eu fui um rapaz, um homem, na outra encarnação, eu ia me casar com fulano. Então ela deu todo aquela condição. E a menina nasceu sem nenhum trauma. E Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele seguiu esse caso por vários anos, e nunca aquela menina tinha qualquer dificuldade na sua existência física. Depois ele parou, não tem mais outra narrativa, mas durante muitos anos ele seguiu, porque ele era um cientista e teve esses casos. Então, muitas vezes tem esses casos em que o espírito, não imediatamente, ele vai trazer marcas desse ato que ele cometeu. Muito bem. Então, tem casos, como eu já falei, que o obsessor pode induzir alguém ao suicídio, mas isso, a responsabilidade não é do obsessor, a responsabilidade sempre, e nesse caso que nós narramos do livro Céu e Inferno, a responsabilidade sempre é da pessoa que tem um livre-arbítrio de fazer ou não fazer. E se fizer a parte que lhe cabe na responsabilidade, vai tranquilamente lhe ser cumprida. E suicídios inconscientes indiretos são provenientes de pessoas que não respeitam suas limitações quando encarnadas, agridem sua saúde com exagero de toda a ordem, vida desregrada, má alimentação, descuidos gerais, dependência química em geral, fumo, álcool, droga, e tem outras questões que é a calúnia, o ciúme, a cisânia, tem vários defeitos da alma que podem ser suicídio indireto. E nós trazemos o exemplo aqui no livro Nosso Lar. No Nosso Lar, capítulo 4, quem tem o livro pode pesquisar aí depois. No capítulo 4, quando André Luiz é assistido lá no mundo espiritual, e o capítulo se chama O Médico Espiritual. Então, quando Lísias ou melhor, Clarencio, acompanhado de Henrique de Luna, entra na enfermaria onde André Luiz estava, logo depois dele ser resgatado daquela fase de perturbação mental que ele passou, naquela zona mental que ele identificou como umbral. Ele vai ser examinado por Henrique Luna. E Henrique Luna, ao examiná-lo na colônia, diz assim: é de se lamentar que tenha vindo pelo suicídio, tenha desencarnado pelo suicídio. E enquanto Clarencio continuava sereno, André Luiz retrucou que ele não havia morrido pelo suicídio, que ele lutara há mais de 40 dias na casa de saúde para vencer a morte e coisa e tal, mas que foi inevitável pela oclusão intestinal que aconteceu. E o médico esclarece então, né, que o organismo espiritual
explica as causas em si das ações praticadas no mundo. E em um trecho do livro ele vai falar: vejamos a zona intestinal. A oclusão deriva de elementos cancerosos e este, por sua vez, de alguma leviandade do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse característica tão grave se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado, sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos, a ausência de autodomínio e a inadvertência no trato com os semelhantes, os quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Observou o amigo ainda que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação e que os rins foram esquecidos com terrível destempero das dádivas sagradas. E ele vai falando e fala também da questão que ele, no trato gástrico, foi destruído por excesso de alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais, como se vê. O suicídio é incontestável. Então a gente vê aí que alguns atos que a gente acha normal, né? A gente acha normal uma bebidinha, socialmente, que o espírita deve alijar da sua vida esse vício da bebida, do fumo, etc. Mas as pessoas acham normal, mas isso pode prejudicar. E também as nossas ações diante da própria vida. As nossas ações diante da própria vida podem nos trazer consequências muito drásticas, consequências que a gente não pode avaliar na questão da nossa vivência espiritual, porque ela aqui nos traz dissabores. Quando a gente se enerva contra alguém, a gente sente um desconforto na área estomacal, nossa cabeça começa a doer, porque nos destemperamos, nos saímos do trilho. Então isso nos traz consequências também para a nossa vida e pode também nos causar determinadas consequências nesse nosso comportamento. Muitos livros da literatura espírita nos trazem informações sobre as causas do suicídio, as consequências dos suicídios, as marcas do suicídio. Nós sabemos que todas as pessoas que, de alguma maneira, elas trazem na sua matriz corpórea determinadas deficiências, pode ser derivado de que em outra encarnação essa pessoa cometeu esse ato. Não necessariamente, porque espíritos de grande nobreza no mundo espiritual às vezes pedem limitações no corpo físico para poderem desempenhar melhor as suas atividades sem os atrativos da vida física aqui, que a gente sabe que às vezes são desafiadores. No livro Missionários da Luz, inclusive tem um caso lá de o espírito ia reencarnar num corpo feminino e estava desenhado, projetado lá para ela um corpo muito bonito, e ela pediu que encurtasse um pouquinho uma perna para que esse defeito físico pudesse lhe servir de reflexão, para que ela pudesse ser completista no mundo aqui como encarnada,
para isso não prejudicar a sua evolução através da vaidade que teria. Talvez os espíritos pedem isso. Nós temos espíritos nobres aqui, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi e outros tantos que vieram com determinadas deficiências físicas, mas foram espíritos que se desenvolveram aqui esplendorosamente e acreditamos que são completistas, né? Um Divaldo Franco que aos 93 anos ainda está aí dando pulos. Um dia desse sofreu uma cirurgia grandiosa e está aí. São espíritos que às vezes pedem determinadas limitações para a sua tarefa aqui, e outros tantos vêm por esses atos incautos que cometeram. A gente sabe, e no próprio livro aqui, Após a Tempestade, é um livro de Joana de Anjos, no seu capítulo 18, ela narra aqui algumas questões de espíritos que, cometendo o suicídio, vêm com determinadas deficiências. São pessoas que estão atrás de deficiências, às vezes se ingeriram um determinado veneno, vai trazer uma gastrite que não vai ter cura, vai ter que tomar alguns chás por aí, alguns remédios contínuos pelo resto da vida, né? Pessoas que às vezes têm problemas mentais e, se for na gênese do caso, pode ter sido um caso desse. E outras tantas são marcas que a gente vê de pessoas revoltadas na própria sociedade, que não se conformam com nada, não se encontram com nada. Essas marcas aparecem aí. Mas na medida que todos esses defeitos que a alma traz aqui quando encarnada, tudo isso aí, elas vêm também com um adicional de ajuda que a misericórdia divina traz, para que elas possam viver da melhor maneira possível, porque Deus não nos abandona jamais, e Ele é um Pai de misericórdia. Todas as questões que cometemos na vida, elas vêm embrulhadas com a misericórdia divina que nos isenta, dentro daquele princípio evangélico que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitas vezes, esses espíritos, as equipes reencarnatórias vão buscar o que eles fizeram de melhor em várias encarnações, e esse melhor vai amenizando essas dores e essas marcas. A gente vê que as pessoas portadoras de deficiências hoje têm uma série de instituições que as acolhem, que as ajudam, os pais são extremamente dedicados a essas pessoas, dando-lhe todo o amor e tudo mais, e isso traz um conforto para essas almas, que depois dessa vida, em outra vida, elas surgirão sem essas cargas, né, de vicissitudes que muitas vezes trazem. O bom é isso, o bom da imortalidade da alma e da evolução do espírito, que não há, né, nada que seja definitivo. Como disse Emmanuel Chico, isso também passará. Todas as nossas dores, as nossas aflições, nós temos que ter paciência, se apegar com Maria de Nazaré, né, vocês que são servos de Maria ainda mais, né? Maria de Nazaré, para que ela nos ajude, nos conforte, para que a gente saia, né, dessas questões vivenciais perturbadoras, e qualquer um que as tenha, procure ajuda através de vários profissionais que tem aí, da Casa Espírita, que sempre tem atendimento fraterno, tem passe, água fluidificada, evangelho no lar, e assim nós vamos de pouco a pouco nos sustentando para vencermos as vicissitudes da vida. Que o ideal é que todos nós
passemos ou não por dificuldades, nós consigamos vencê-las através da nossa vontade de progredirmos, sabendo que Deus não castiga ninguém, que todas as nossas dificuldades foram provocadas por nós mesmos, e tendo consciência disso, a gente vai arrumar forças para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E ao adentrarmos no mundo espiritual, a primeira vassoura, o primeiro pano de chão que tiver lá, a gente abraçar e ajudar a construir novas questões, como André Luiz, que queria ser médico lá, mas quando se dispôs ao trabalho, foi um rodo e um pano de chão que ele achou para limpar as impurezas de determinados espíritos espirianos naquele departamento das câmaras de retificação. Tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos que é muito assim especial para que a gente possa entendê-la. Porque muitas vezes os espíritos pedem provas quando estão desencarnados, que se arrependem de pedir essas provas. E a questão 350 do Livro dos Espíritos diz assim: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode mais voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E o espírito responde: queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, porque ele não tem conhecimento de que fez, mas a vida que tem. E muitas vezes esse espírito pode achar essa carga muito pesada e, se crê acima de suas forças, recorre então ao suicídio. Muitas vezes a gente pede uma prova lá, uma expiação, e os espíritos falam: você não aguenta isso, mas eu quero. Um espírito, às vezes, que já vem carregando durante muito tempo esse trauma, mas vem aqui, ele fracassa. Tem até uma história nos contos, né, lindos contos de Chico Xavier, que vai nos dizer, né, que um jovem, ele já nasceu sem os dois braços e apenas com um toquinho de pernas. E os médicos, depois de algum tempo, detectaram que ele tinha uma doença que tinha que cortar aqueles pequenos tocos de perna que tinha. E a mãe, às vezes, desesperada, procurou o Chico, e o Chico consultou Emmanuel. Emmanuel disse: ó, Chico, fale com ela que os médicos estão certos, que ela siga os médicos, que não há nada que a gente possa fazer. Porque esse espírito, durante 10 reencarnações, ele está tendo a oportunidade de se redimir da tendência ao suicídio, e ele vem durante 10 encarnações fracassando. E a última encarnação, ele pediu para que os espíritos o segurassem de uma maneira especial na encarnação. E ele tem planejado, com esses toquinhos de perna, ir se arrastando e se precipitar num poço que tem no fundo do quintal. Então, o caminho que os espíritos arranjaram foi essa gangrena nas suas pernas, para que ele não fizesse isso. Então, a justiça divina, às vezes, interfere aí, a ajuda divina interfere aí para ajudar. Tem lenitivos para tudo isso. Não podemos deixar de ver os incentivadores da Provida, que vem aí, igual eu falei, CVC, CV, o Centro de Valorização da Vida, CVV, que ajuda essas questões, né? E nós sabemos que toda essa consequência do suicídio tem agravantes e tem atenuantes no mundo espiritual. Não acontece nada assim, aconteceu isso. Aconteceu,
Nós temos que orar por esses espíritos e desejar que eles sejam recebidos lá pela família espiritual, sejam tratados. Por isso que eu disse, nem todos vão lá para o Vale do Suicida. Muitas vezes as famílias recolhem esses espíritos, vão tratá-los onde estão, nas cidades espirituais, vão ajudá-los para que eles voltem o mais breve possível a cumprir as suas encarnações, que, como eu já falei, são as marcas, são às vezes muito dolorosas através das deficiências psicológicas, mentais, físicas de todos os jaez que acontecem aqui, para que eles possam valorizar, que isso não é castigo, isso é valorização da existência. E nós todos vamos valorizar a existência. E no livro que eu já apresentei, Após a Tempestade, Joana vai nos falando de certas consequências que são as marcas, né? Quando os espíritos voltam a reencarnar na Terra. O livro Após a Tempestade é um dos primeiros livros, se não o primeiro livro da Lavra de Joana e de Valdo. É um dos primeiros. Então ela fala assim: aqueles que esfacelaram o cânio pode vir com idiotia, surdez ou mudez, conforme a parte afetada do cérebro. Não quer dizer que todos sejam isso não, mas alguns podem vir assim por essa causa, né? Afogados, efizema pulmonar, enforcamento, reaparecem muitas vezes paraplégicos, tiros no coração, cardiopatas congênitas, cardiopatias congênitas, irreversível, uso de drogas ou de veneno, deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Então, é preciso que a gente tenha essa firmeza de propósito na vida e possa vencer essas dificuldades que aparecem para todos nós. É preciso que a gente rogue sempre, né, a bondade divina para que elas possam nos fortalecer nesses momentos e em todos os momentos da vida, como tem nos fortalecido durante essa pandemia que está aí, fazendo com que todos nós fiquemos reclusos dentro de casa, e aqueles que não podem ficar reclusos têm que sair mascarados, na rua, de máscara, e não ir a aglomerações tem que evitar. A Joana nos alerta também que a gente deve esperar pelo amanhã, e quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te apareçam insuportáveis dores, lembra-te de Jesus, ora e aguarda e confia. E a doutrina espírita é essa doutrina memorável que faz com que nós todos tenhamos esses critérios de avaliação da realidade e que a gente vai desenvolvendo à medida que vamos entendendo melhor a nossa vida aqui no planeta Terra. O Espiritismo vai nos mostrando que é uma filosofia de bases científicas e de conhecimentos e consequências ético-morais para que nós nos melhoremos. Por isso que todo movimento espírita, em qualquer lugar, tem sempre uma obra social por trás. Seja uma obra social que a moderna assistência social chama de paternalista, mas não importa, ela quer socorrer. É uma cesta básica, é um cobertor, é uma ajuda imediata de um remédio a uma pessoa. Isso tudo vai ajudando-nos a desenvolver as nossas capacidades de assistência aos espíritos. E no mundo espiritual, como aqui no mundo material, você veja que nós estamos vivendo
essa pandemia e todos os países do mundo se prepararam minimamente para assistir aqueles seres que contraísse essa doença e precisasse de assistência médica. Então, se prepararam com hospitais, com plantões para atender as pessoas, e com UTIs. Houve até aí alguns desregramentos, mas isso é outra questão. Mas se prepararam. No mundo espiritual também, quando a gente chega doente por qualquer das causas que nós cometemos aqui, e que a gente tenha a humildade de reconhecer a grandeza de Deus e lhe pedir a ajuda, conforme André Luiz cansou daqueles mais de 8 anos e pediu ajuda, nós seremos assistidos e nós seremos levados para esse centro de reavaliação, esse centro de valorização, esse centro de auxílio, né, para que possamos nos recompor e voltarmos em outras existências. Mas se nós formos resistentes aqui nessa encarnação, nós teremos até a possibilidade de, chegando no mundo espiritual, poder ter condições de escolhermos reencarnar em outro planeta que seja melhor do que esse. Porque eu posso fazer, e os meus que vão ficar aqui? Se nós reencarnarmos em um planeta melhor, como dizem que Júpiter tem lá na Revista Espírita de 1858, nós de lá podemos assistir os daqui. A gente fala assim, Bezerra de Menezes não quis sair da Terra, mas Bezerra de Menezes não mora mais na Terra, ele mora em circuitos elevadíssimos do espaço e nos assiste porque é um espírito que tem uma irradiação imensa. É tanto que médios de várias partes do mundo recebem no mesmo momento uma comunicação dele, porque ele é como um sol que irradia por todos os cantos. Então nós estamos agradecidos aos companheiros de porções do Centro Espírita Servos de Maria. Agradecemos por essa confiança Vera que nos convidou. Espero que a nossa conversa aqui, que é mesmo um bate-papo, uma troca de ideias, possa ter sido de proveito para todos nós, e que oremos, como Divaldo faz. Ele diz que tem um caderninho, quando sabe de um suicídio, ele bota o nome lá e ora por aquele ser. Oremos. Ele mesmo teve uma irmã que cometeu esse ato, mas que foi assistida, depois reencarnou lá na própria mansão e ele cuidou. Então, é assim. Deus sempre, através da imortalidade da alma e da reencarnação, nos oferece outras opções para que nós nos redimamos das nossas traquinices. Mas vamos para frente, agradecemos a Deus, aos bons espíritos, por toda a ajuda necessária, e com essa prece-poema que está no livro Divina Presença, nós encerramos essa nossa fala. O que ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visível é invisível. Só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus. Somente Deus. Que Deus permitam aos espíritos superiores e bons nos assistirem através da sua misericórdia todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado a todos e Deus seja sempre louvado. Sempre Deus. Só Deus. Muito obrigado. Até a próxima.